Escolher qual queijo colocar no sanduíche pode ser tão desgastante quanto saber se você realmente quer se casar com alguém. Essa é uma afirmação de Roy Baumeister, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Pesquisador da Universidade Estadual da Flórida. Ele falou isso num contexto onde ele vai descrever aquilo que ele chama de fadiga da decisão. Em artigo da revista Galileu, o psicólogo ele defende a seguinte tese, de que a gente tem uma espécie de reserva de força de vontade. Já ouviu falar disso? A gente usa diversas escolhas diariamente, a gente faz escolhas diariamente, mas parece que tem um limite para isso, segundo esse pesquisador. Ele diz o seguinte, que quando a gente se aproxima desse limite de decisões diárias, a gente começa a recorrer ao esforço mínimo, ou então tende a ir pelas opções mais fáceis. A tendência é que, com o passar do dia, com o passar das horas, as suas escolhas vão sendo cada vez menos assertivas. Essa é a ideia dele. Bom, sono é um dos meios para recarregar a energia, e eu fico imaginando quantos de nós estão fadigados de tomar escolhas e decisões. A gente vive num mundo estressante, a gente vive num mundo imediatista, a gente vive num mundo exigente que te faz tomar escolhas, muitas delas às vezes sérias, constantemente. Como fazer as melhores escolhas entre o bem e o mal? Como? Parece que a complexidade não altera esse teor de fadiga de decisões, segundo este pesquisador norte-americano. Seja qual for as decisões, muito sérias ou muito simples, você tem um limite. E a questão é que, às vezes, a gente tem decisões muito importantes e sérias para fazer no fim do dia, e se a gente está muito fadigado, pode ser que aquela reunião, pode ser que aquela conversa com a sua esposa, pode ser que aquele encontro para fechar aquele negócio não vai surtir muito efeito, ou vai ser meio desastroso se for no fim do dia. Enfim, como fazer as melhores escolhas entre o bem e o mal, na esfera dos relacionamentos, na esfera profissional, a nossa relação para com Deus. Bom, o nosso referencial nessa série vai ser a palavra do Eterno, mais especificamente o livro de Provérbios. Exatamente. O nome hebraico do livro de Provérbios é Mishlei, que trata-se de uma variação do termo machal, que em geral é traduzido como provérbio. É daí que vem o nome dessa nossa série. Machal significa literalmente, a partir do verbo de onde se origina esse termo, como é. Implica a ideia de comparação. E é por isso que nos provérbios, geralmente, a gente vai ver a utilização enorme de diversos recursos literários de comparação, como paralelismos. A gente vê muito no livro de Provérbios metáforas, jogo de palavras, ritmos, humor, ironias, antíteses, enigmas, etc. Veja, por exemplo, esse provérbio aqui. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Uma comparação simples de algo bem cotidiano, que é a comida, para mostrar o ambiente caseiro, familiar, e muitas vezes como as coisas acontecem. Coisas semelhantes, você vai se esbarrar quando você abrir o livro de Provérbios. Bom, diferente de Jó e de Eclesiastes, que usa, de certa forma, uma sabedoria especulativa, a sabedoria proverbial, ela foca no cotidiano. Trata das questões grandes e pequenas da vida de maneira comparativa, o tempo todo. Provérbio normalmente é uma expressão breve e específica de uma verdade. Ela possui uma fraseologia cativante a fim de que a gente possa memorizar. Qualquer pessoa possa memorizar fácil aquele dito. Bom, ou seja, por meio dos provérbios, Deus fala
na linguagem dos homens, na linguagem simples. Não é o tom absoluto da lei, não é um sublime oráculo profético, mas é um provérbio vulgar, linguagem popular, conversa comum, que você ouve no mercado, que você ouve nas ruas, que você ouve em casa. Curto e objetivo. A gente usa isso na nossa cultura, certo? Não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Casa de ferreiro, espeto de pau, em terra de cego, quem tem olho é rei. Gato escaldado tem medo de água fria, e por aí vai. A gente usa isso na nossa cultura, e isso também é particular e milenar de culturas antigas, inclusive cultura oriental, como é o contexto da Bíblia. A gente tem essas coisas, um livro inteiro desse tipo de literatura na Bíblia. Vale ressaltar aqui que os provérbios não são promessas, são probabilidades. Eles refletem a tendência de como que as coisas elas acontecem, mas nem sempre, a gente sabe, a vida é tão linear. Vou dar um outro exemplo de um outro provérbio que provavelmente você já ouviu. É bem conhecido e falado esse daí. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Bom, isso não é uma promessa, isso é um conselho. Se você ensinar a criança no caminho, a chance dela continuar nessa senda até a fase adulta é grande, é maior. Mas, porém, todavia, dada a liberdade de escolha que a gente tem, desvios podem ocorrer. O provérbio não é uma garantia. Jó e Eclesiastes são outros livros de sabedoria da Bíblia que vão tratar dessas complexidades da vida, quando as coisas saem fora dessa linearidade dos provérbios. E caso você queira descobrir um pouco mais a respeito, por exemplo, do livro de Provérbios, você pode conferir no nosso site a série Kohelet. Enfim, Dukan, um hebraísta, ele vai sintetizar bem o valor dos provérbios da seguinte maneira. Eles carregam a memória dos tempos antigos. Eles transmitem o passado e as suas experiências. No período bíblico havia uma grande reverência e valorização da sabedoria antiga, até mesmo fora de Israel, visto que os homens sábios, os profetas, eles eram, na verdade, avaliados à luz desses ensinos anteriores. É por isso que uma mensagem clara, proverbial, fácil de gravar, ela era importante para ajudar as pessoas a terem noção dos conhecimentos importantes da vida. Isso ia ajudar para avaliar novos mestres, ensinadores e profetas que fossem aparecendo. Além de carregar a memória da sabedoria antiga, um outro valor importante dos provérbios é a própria maneira que eles usam para se comunicar. Com poucas palavras, direto ao ponto, com clareza. Os provérbios eles transmitem sabedoria de uma maneira rápida, eficiente, fácil, de qualquer um lembrar. E qual que é a posição desse livro na Bíblia hebraica? Bom, ele faz parte da terceira porção da Bíblia hebraica, na divisão original da mesma. Está localizada entre Salmos e Jó, na Bíblia hebraica. Os rabinos antigos, essa é a divisão básica da Bíblia hebraica, a Torá, Nevim, Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos, essa é a nomenclatura que Jesus, inclusive, usa nos evangelhos, e a gente vai ver os provérbios nessa parte final aí. Os rabinos antigos, eles tomaram a primeira letra desses 3 livros, aí Jó, Provérbios, Salmos, Provérbios e Jó, para formar uma palavra, isso no contexto hebraico, que é emet, que é a palavra verdade. A intenção, quando eles fizeram isso daí, era demonstrar que, apesar dos provérbios, dos salmos e do livro de Jó não estarem nem na Torá e nem nos profetas, que é a base da Bíblia, eles também eram verdade. Eles também eram importantes. De fato, os provérbios ensinam como a gente vive a Torá e os profetas, de maneira prática. O livro tem 2 características básicas. A primeira deles é que ele é universal. O livro fala de todas as categorias humanas. Todas elas estão representadas, geralmente de modo antitético. Você vai ter o pobre e o rico, pais e filhos, o velho e o jovem,
o rei e o servo, o homem e a mulher, o sábio e o tolo, pai e a mãe, o israelita e o não israelita, o religioso e o agnóstico, o justo e o ímpio. Essa é uma das características, universalidade. Vai comparar todos os grupos de pessoas. E uma segunda característica é que ele fala da vida toda também. Fala de todas as circunstâncias. Quando comemos, quando bebemos, quando estamos doentes, quando estamos trabalhando, quando a gente está negociando e quando a gente está no ócio. O livro fala quando a gente está amando, quando a gente está odiando. Fala quando a gente está relacionando, ou quando a gente está sozinho refletindo. Quando a gente está falando, quando a gente está em silêncio. O livro aborda quando a gente está ensinando e quando a gente está aprendendo. Quando a gente está dormindo, quando a gente está levantando, tristes e risonhos, vivendo ou morrendo, enfim. Ele vai abordar as mais diversas circunstâncias da vida. E a autoria desse livro? Quem que escreveu os provérbios? Bom, se você abrir e reparar, você vai ver que há uma variedade de autores nos provérbios. E um editor final junta toda essa coletânea de provérbios e faz um compêndio final. Porém, tem um autor que se destaca, que é Salomão. Salomão, ele abre o livro, diversos, e a grande maioria dos provérbios é atribuída a ele. Esse sujeito, ele é reconhecido na Bíblia como filho de Davi, foi rei de Israel, na verdade não qualquer rei, mas foi o rei mais rico, o rei mais sábio de todos os tempos. Ele ampliou o reino de Davi, seu pai, mais do que qualquer outro antes dele e depois dele. Fez alianças com grandes nações, ele era procurado por grandes autoridades mundiais na sua época, ansiosos por ouvir da sua sabedoria e também da sua prosperidade. A gente tem alguns textos, principalmente no livro de 1 Reis, que declaram isso. De acordo com a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando ele era novinho, jovem, Provérbios quando ele já estava mais maduro e Eclesiastes no fim da vida. Cantares é uma espécie de cântico de amor, que tem uma voz feminina e uma voz masculina que dialogam o tempo todo. Eclesiastes é uma outra forma, é uma espécie de discurso para uma grande assembleia. Já Provérbios são ditos de sabedoria, aparentemente desconexos, como se fosse tipo anotação de caderno, né? A gente fazia isso. Acredito que a maioria, às vezes a aula não estava assim tão interessante, você começava a escrever umas coisas aleatórias, e depois a gente fazia aquela junta, né, daquele monte de coisa que a gente escreveu durante o ano e ficava relendo aquilo. Aparentemente, Provérbios parece uma espécie de caderno rabiscado. Porém, o livro tem começo, meio e fim, apesar de não parecer muito claro a priori. Inclusive, essa prática comum que muitas vezes as pessoas têm de ler o texto fragmentado, isso acontece muito com Provérbios e com Salmos. Infelizmente, faz com que a gente deixe de notar a mensagem global, quando a gente pega ele muito picotado. Assim. Então, vale a pena dar uma olhada geral no livro, e eu queria te encorajar a fazer isso. Pega o livro de Provérbios, está lá bem pertinho de Salmos, abre lá na sua Bíblia, lê o livro todo primeiro, e depois tenta se ater aos detalhes, vai ajudar. Bom, assim ao estudarmos o provérbio, ou o machal, a gente vai tentar enfrentar esse desafio da descontinuidade, dessa aparente, desse fraseado picotado, vamos dizer assim. Né? Mas a gente vai tentar compreender essa linha e essa intencionalidade que vai traçar o livro o tempo todo. Né? Por meio dos provérbios, Deus vai ensinar lições práticas, fundamentais para o sentido da vida, e ela toca em diversos sintomas da nossa sociedade doente. Bom, o livro começa assim. Acompanhe comigo a leitura. Provérbios de Salomão, filho de Davi, e rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas
dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios começa com um discurso de um pai por um filho. Vocês repararam? Ou melhor, de um rei, a gente está falando aqui de Salomão, para um futuro rei. Para que esse garoto tenha vida abundante, ele vai precisar ouvir as palavras do pai. Qualquer relação com Gênesis 1 não é mera coincidência. Como na criação, a vida plena para esse garoto vai vir por meio da palavra, de ouvir a palavra. E a gente vai ver isso mais adiante, com mais detalhes. Esse pai, então, ele descreve um programa e define um propósito para esse curso, que ele vai dar para o seu filho. E depois ele vai estabelecer o fundamento de todo o ensino, o temor do Senhor. E esse programa que ele está estabelecendo aqui, ele tem 5 propósitos básicos, ou 5 objetivos, que a gente verificou ali. Primeiro é aprender a sabedoria, depois entender as palavras de inteligência, obter ensino sobre a justiça, o juízo e a equidade, dar prudência aos simples, entender provérbios e parábolas, e todos esses objetivos, eles fazem eco ao pedido de Salomão, que ele fez a Deus, para que desse a ele um coração sábio, que pudesse discernir o bem e do mal. É assim que começa a história desse rei, que está começando a instruir o filho. Então ele pede isso para Deus, e agora ele vai transmitir e passar isso para a próxima geração. O primeiro verbo que aparece, o primeiro objetivo é esse, aprender. Aprender a sabedoria e o ensino. Esse aprender aí é o verbo yadá, que normalmente na Bíblia é traduzido como conhecer. Ou seja, quando ele está dizendo de aprender ou conhecer aqui a sabedoria, ele não está falando de conhecimento intelectual simplesmente. Porque esse verbo, conhecer na Bíblia, ele tem que ver com intimidade, conhecer de proximidade. Ele é usado, inclusive, para a relação conjugal do homem com a mulher. O homem conhece a sua esposa, é assim que é declarado na Bíblia. Ou seja, aprender e conhecer a sabedoria é um convite para ser íntimo da sabedoria. Não é para ter uma ideia do que ela é. É para ter uma relação próxima. O segundo verbo que a gente vê aparecer aí é o verbo entender, que é o verbo bin do hebraico, que significa literalmente estar entre. Implica distinguir entre 2 caminhos. Então, sabedoria delineada aqui, e o desejo de Salomão para o filho dele é que ele saiba discernir claramente o bem do mal. O terceiro e o quarto verbo são, respectivamente, obter, que a gente viu aí, e depois o verbo dar. Ambos refletem que a sabedoria ela é uma dádiva, ela é um presente, ela não é algo que você adquire por esforço próprio. E, finalmente, o quinto verbo é uma reaparição do verbo bin, que já apareceu aí, que é esse verbo entender. E ele fecha com esse ponto-chave. Sem a dádiva, sem receber a sabedoria, vai ser impossível, a gente não é capaz de compreender o livro. Por isso que ele prepara a gente antes, prepara o filho antes e prepara a gente antes. É preciso receber, é preciso ser dado por Deus a sabedoria para que a gente possa compreender o livro na sua sequência. Senão, as palavras do sábio vão continuar sendo um enigma, difícil de compreensão para a gente. E após apresentar esses 5 propósitos, ele vai concluir com uma máxima, que é o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Provérbios inicia com uma referência ao conhecimento da sabedoria, que a gente acabou de ver, e depois ele explica que o princípio desse conhecimento é o temor do Senhor. E aqui está o fundamento do livro inteiro. Essa aqui é a coluna dorsal. Ele abre aqui aquilo que vai ser a base do que vai perpassar todo o livro. Não apenas na sintaxe, porque a frase começa com o temor do Senhor, é uma maneira literária de dizer, tem que começar por aqui,
mas também pela qualificação desse princípio. Temor do Senhor é o princípio do saber. No hebraico, essa palavra princípio é a palavra reshit. Exatamente a primeira palavra da Bíblia. Salomão faz aqui uma referência direta à criação. A Bíblia começa com essa palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salomão não está falando aqui do princípio de uma experiência religiosa, do princípio de tomadas de decisões que você vai fazer agora na sua vida. Ele está falando do princípio de tudo, o início de tudo que se chama vida. O princípio que deu origem a todas as coisas. A referência dele aqui é ao próprio Cristo, que depois o evangelista João vai declarar como o princípio de todas as coisas. Ou seja, sintetizando, o princípio da sabedoria começa reconhecendo quem nós somos, face de quem Deus é. Muitas pessoas se acham sábias e pretendem encontrar o caminho dentro delas mesmas. Provérbios vai desafiar esse pensamento. Fazendo um paralelo com a criação, ele vai dizer que ser sábio passa pela compreensão de quem você é, criatura diante de Deus, que é Criador. E para o texto bíblico isso não está necessariamente relacionado com o QI. Tem gente que confunde inteligência com sabedoria. A gente vai discutir isso aí um pouquinho mais para frente. O temor é outro termo-chave que a gente viu aí. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E há muita confusão sobre esse termo temor também. Temor de Deus não é superstição, não é frequentar a igreja por medo de ir para o inferno, não é fazer oferendas para agradar uma divindade irada. Não tem nada a ver com isso. Temor do Senhor pode ser sintetizado com a seguinte afirmativa: é uma acurada percepção da presença de Deus. Isso é temor. Temor de Deus é ter o entendimento, a compreensão de que Deus não fica retido na igreja. De que Ele não aparece só quando você está orando ou lendo a Bíblia, mas Ele está presente na cozinha, Ele está presente no escritório, nas ruas, no carro, no banheiro, nas reuniões da empresa, quando você está fazendo trilha, Deus está presente quando você está acessando a internet. Ele está presente quando você está acompanhado, quando você está sozinho. Deus está presente quando você está na luz, mas Ele está presente quando você está nas trevas. Leia depois o Salmo 139 e veja a percepção de Davi a respeito disso. Ele não tem como fugir da presença de Deus. E isso não deveria ser visto como uma ameaça. Olha, Deus está vendo. Deus não é um carrasco pronto para punir pelo primeiro deslize que você cometa. A gente tem que desmistificar essa visão pitoresca que às vezes aparece de Deus, né? A presença de Deus significa proteção, essencialmente isso. Do Pai sobre os seus filhos. Isso também é visto no Salmo 139. Por outro lado, exatamente porque Ele vê tudo, e a gente precisa realmente equilibrar esse ponto, Ele é o único capaz de ser juiz justo. É por isso que Deus é declarado na Bíblia como juiz, porque Ele vê todas as coisas. E é por isso que Ele tem condições de julgar. E Ele não vê só os acontecimentos, Ele vê as intenções do coração, Ele conhece todas as coisas. Assim, a presença santa de Deus e a percepção dessa presença em todas as áreas da vida, em todos os momentos da sua existência, nos impulsiona a ter uma vida também coerente com essa santidade, ou que reconheça e perceba essa santidade. O livro de Provérbios ele vai nos orientar de uma forma bem prática a vida segundo a vontade de Deus, a vida que percebe essa presença. É nessa tensão que o livro de Provérbios ele vai se desenvolver. Deus está em todo lugar. E como que a gente vive e toma escolhas sábias diante dessa presença? Que tanto nos guia, quanto também nos julga. Tem uma ilustração interessante que retrata bem essa tensão aqui, que é feita pelo escritor C.S. Lewis no primeiro livro da série das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho Mago. Tem um momento que um personagem chamado Diggory, ele precisa encarar o leão Aslan, que é uma figura divina ali naquele livro, depois dele acabar de ter criado
Nárnia. Ao se aproximar desse majestoso animal, Diggory nota que Aslan, nas palavras do tradutor, melhor dizendo, era maior, mais belo, mais reluzentemente dourado e ainda mais terrível do que se pensara. Algo semelhante ao que ocorre com o ser humano perante o Senhor. A sua presença é capaz de nos atrair e de nos apavorar em simultâneo. E é por isso que comumente, quando Deus ele aparece ou ele se apresenta diante de alguém na Bíblia, a gente vai ver uma declaração sequente que é: não temas. Fica preocupado não, que está tudo certo. Você vai assustar, mas eu estou do seu lado. Você já deve ter experimentado essa sensação quando você vê um animal tipo esse, por exemplo, num zoológico, sei lá, ou num safari, né? A gente tem uma atração de estar perto, mas ao mesmo tempo você fica assim com um passo para frente e outro para trás. Né? Você quer estar perto, mas dá aquela reverência diante daquele ser majestoso na nossa frente. Bom, duas conclusões básicas para a gente concluir, para a gente finalizar esse tempo nosso hoje. Os provérbios eles são valiosíssimos porque eles transmitem sabedoria milenar de forma rápida e fácil de se lembrar. Portanto, principalmente se tratando que no contexto bíblico não é só sabedoria milenar, mas é sabedoria inspirada, revelada por Deus, não sejamos tolos de desprezá-lo. Memorize e viva. Segunda conclusão básica. Sabedoria é algo revelado. Tem início exatamente nessa reverência diante da presença de Deus. A parte dele, ser sábio, é uma coisa impossível. Então, se você anseia fazer boas escolhas, o primeiro passo é ouvir o Pai Celestial, definir o que é bom e o que é mal aos seus olhos. Topa? Então vamos pedir a Ele. Senhor, nós estamos diante dessa oportunidade extraordinária de ouvir a Tua voz e aprender a discernir o bem e do mal. Fala ao nosso coração na Tua palavra, especialmente no livro de Provérbios, enquanto entramos nessa jornada, e nos conduz como um pai nesse caminho para que a gente possa fazer boas escolhas em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem a gente vai tratar um pouquinho mais do tópico de como distinguir as vozes que falam ao nosso ouvido. Não perca.